aquilo que você sempre quis saber, sem ter a quem perguntar. No programa Restaurando Vidas, o pastor responde. Ele já foi vocalista de punk rock antes de se converter a Cristo. Depois de uma transformação divina, se tornou um mensageiro de Deus e pastor em diversas cidades do Rio Grande do Sul, fazendo várias viagens missionárias para o Uruguai, Paraguai e próximo às fronteiras do Chile e da Bolívia. Também foi supervisor da região sul da Argentina e hoje é copastor da sede internacional do Ministério Restauração em Porto Alegre. Nós estamos falando sobre o pastor Rubem Gutierrez Júnior, que é o nosso convidado do mês de setembro no quadro O Pastor Responde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pastor Rubem. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Lucas, a paz do Senhor aos irmãos que estão conectados via web no programa Restaurando Vidas. Que Deus vos abençoe grandemente neste lindo dia de sábado, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe uma fala comum que diz que a morte é a coisa mais certa da vida do ser humano. Mas em muitas civilizações e muitos povos antigos, inclusive povos pagãos, ficaram indícios, inclusive arqueológicos, de que aqueles povos criam em outra vida. Mas e a Bíblia, pastor Rubem? O que ela fala? Existe vida após a morte? A Bíblia nos diz, no livro aos Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós sabemos que a eternidade é uma realidade. Jesus falou da eternidade. Jesus ensinou a respeito da vida eterna. E Jesus deu diversas orientações para que nós pudéssemos alcançá-la, pudéssemos ser herdeiros desta vida eterna. E se não existisse a vida eterna, o sacrifício de Jesus na cruz teria sido em vão. E o escritor aos Hebreus é um dos versículos que mais saltam à memória quando falamos de eternidade, é este. E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós alcançamos esta dádiva, este presente, esta graça que Deus nos permite alcançá-la somente pelo sacrifício feito por Jesus na cruz. E o sangue dele, que nos purifica de todo pecado, nos oportuniza, nos dá então o direito de termos esta eternidade. A Bíblia nos expressa em algumas outras passagens, alguns versículos que falam a respeito desta vitória de alcançarmos a eternidade com Deus. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, alcançará a vida eterna. E também no livro do Apocalipse, capítulo 3 e versículo de número 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como será o paraíso de Deus? Como é que vai ser esse lugar? Por que alguém gostaria de ir para lá, pastor Rubem? A Bíblia nos deixa claro alguns versículos, e em especial no livro do Apocalipse, capítulo 21 e versículo de número 4. Vamos ler a partir do 3, João expressando quando ele viu o novo céu e nova terra. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é a condição para quem herdar a vida eterna. Paulo também expressou dizendo: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são nada, não hão de comparar-se
com a glória que em nós há de ser revelada. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, nem pranto. Por isso, precisamos ter uma vida apegadas ao Senhor Jesus, à sua palavra, para no dia que passarmos desta vida, num dia que o nosso corpo, este invólucro humano, tombar nesta terra, nossa alma possa alcançar a eternidade com Deus. Alguns grupos religiosos têm dito que quem herdar o céu terá a vida eterna. Mas para quem não ir para o céu, a sua vida vai apenas acabar. Ou seja, nesse caso, o inferno não vai existir. De acordo com a Bíblia, isso é verdade, pastor Rubem? O tormento eterno, uma eternidade em sofrimento, não vai existir? Sabemos que existirá também um juízo. E a Bíblia diz em Daniel que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a perdição ou para a morte eterna. Alguns que já morreram em Cristo vão ressuscitar e posteriormente a igreja será arrebatada e todos estaremos para sempre com o Senhor. Porém, aqueles que morreram sem Cristo irão para o tormento eterno. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor novamente. E para encerrar, qual o seu conselho para quem deseja obter a vida eterna? Muito obrigado, irmão Lucas, por mais uma vez poder cooperar com a nossa singela parcela de participação no programa Restaurando Vidas. Deus abençoe a todos os ouvintes, os internautas, que possamos lutar contra a nossa natureza, contra o mundo, contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, para que possamos ser herdeiros desta dádiva, desta bênção, desta vitória, que é a vida eterna em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Aquilo que você sempre quis saber, sem ter a quem perguntar. No programa Restaurando Vidas, o pastor responde.